amigos, nós estamos há 2 semanas do Natal e nós precisamos convidar o aniversariante para os nossos eventos, não é isso? Porque nós nos acostumamos a achar que o Natal é aquela data em que devemos comer muito, devemos beber muito, devemos ir às lojas, comprar os presentes para os amigos. Tudo isso não está errado, é a cultura do nosso mundo. Nós não estamos nos propondo a abolirmos as nossas tradições natalinas. Nós precisamos acrescentar um pouco de espiritualidade no nosso Natal. Posso garantir aos amigos que na espiritualidade se festeja o Natal com muita seriedade. E nós vamos, nessa noite, lembrarmos de uma figura que bem representa o cristianismo no mundo, que foi o nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. O Chico, como nós costumamos falar, foi o maior médium que a história conheceu. Ele nos trouxe assim uma mensagem cristã, diria eu, a mais extraordinária que já conhecemos. O Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidadezinha de Pedro Leopoldo, à época uma vila no lindo sertão mineiro. O pai do Chico, com a dona Maria João de Deus, eles tiveram 9 filhos. O Chico foi o 8º. Quando a mãe do Chico faleceu, o menino estava com 5 aninhos de idade. O pai do Chico, viúvo, casou-se novamente e com a segunda esposa teve mais 6 filhos, num total de 15 irmãos. Então o pai do Chico foi um grande reprodutor, não é isso? O pai do Chico vivia da venda de bilhetes de loteria. Na época chamava-se cambista. E era uma atividade pouco rentável. Os amigos terem uma ideia, se nós pegarmos o rendimento do pai do Chico, projetarmos para a moeda de hoje, ele tinha um rendimento da ordem de R$300 por mês, ou seja, R$10 por dia. Aí vem aquela pergunta: como alimentar uma família de 17 pessoas, 15 filhos mais o casal, com R$10 num dia, café, almoço, já era complicado, né? Então, se nós considerarmos a época, 1900 e nada, a região do sertão mineiro e a situação de penúria em que vivia a família do Chico, nós podemos facilmente concluir que o Chico não teve um respaldo socioeconômico que lhe permitisse adquirir cultura, universidade, biblioteca. Então ele foi aquele menino para lá de pobre, paupérrimo. Então, não foram os recursos mundanos, humanos, que justificassem a portentosa obra literária de Chico Xavier. Em termos de escolaridade, o Chico fez a 4ª série do grupo escolar da prefeitura local. Era a única escolinha dentro da cidade, em que a professora sabia um pouco mais que os alunos. Então era uma vida extremamente simples. E aí o Chico fez a 4ª série primária. Quando o menino atingiu os 10 anos de idade, a situação de dificuldade da família era de tal monta que o Chico teve que ir à luta. E aí ele arranjou o seu primeiro emprego profissional aos 10 anos de idade
como servente, como faxineiro em serviço noturno numa fábrica de tecidos na cidade. A Companhia Industrial de Pedro Leopoldo, que era uma indústria têxtil. Então a fábrica rodava durante os dias, lá no final da tarde saíam os operários, entravam os faxineiros e durante a noite limpavam a fábrica, de manhã iam os faxineiros embora e entravam os operários de novo. E era uma época muito diferente de hoje. Naquele tempo não tinha semana inglesa, feriadão, nada disso. Era de segunda a domingo, era direto. Não tinha recurso. Numa época diferente. Então o Chico, com 10 aninhos de idade, era uma criança. Então ele saía do trabalho, vinha para casa e alguém admitiria assim, ele chegava em casa e tomava um gostoso banho quente, uma lauta refeição, e ia para o seu quarto dormir. Seria isso? Meus amigos, a madrasta do Chico estava com 6 filhos pequenos. Então ela não tinha condições de cuidar de 17 pessoas. E o Chico era o marmitão da família. Então o que ele fazia? Uma alma sensível, ele ajudava nas tarefas domésticas e em meio a essa ajuda ele tirava os cochilos. Era assim a vida do Chico. Então o Chico aguentou 4 anos de verdadeiro sofrimento. 4 anos depois ele conseguiu um emprego num bar como ajudante de cozinheiro. Isso foi uma grande promoção, né? De faxineiro para ajudante de cozinheiro. E o ajudante cozinheiro era o que se dizia, na verdade ele era um faz-tudo, né? Inclusive, o bar de antigamente era diferente do bar de hoje. Hoje o bar de hoje é cheio de recursos, né? Naquela época não. Era um balcão e ali no balcão se servia tira-gosto, alguns alimentos e principalmente a marvada pinga, como diz a música, né? E o Chico, que teve uma mediunidade muito desenvolvida desde berço, uma mediunidade ostensiva, ele via os espíritos obsessores assim, em festa em torno daquele grupo de bebum, entre aspas, né? Então o Chico tinha que servir no balcão as pingas pedidas pelos clientes. E era para o Chico uma coisa dolorosa, ver aqueles espíritos perturbando aqueles jovens, aqueles, às vezes, chefes de família que se embriagavam, caíam pelo chão, brigavam, né? Então Chico comentou que, graças a Deus, orou muito, ele conseguiu uma outra promoção profissional, ele deixou o bar e foi trabalhar num armazém como caixeiro, né? Caixeiro de armazém. Nesse armazém ele ficou 5 anos. Depois de 5 anos, aos 21, 22 anos, ele conseguiu um emprego numa fazenda do Ministério da Agricultura, fazenda modelo, e ali ingressou e ficou até o ano de 1961, quando se aposentou. Eis aí o currículo vitae do cidadão Francisco Cândido Xavier. Do ponto de vista humano, nada louvável, uma situação modestíssima, né? Quando Chico estava com 17 anos, eis que uma de suas irmãs foi acometida de uma grave obsessão. E o Chico, como o marmitão da família, tomou informações e alguém indicou um casal. Vejam, amigos, em 1900 e nada, havia em Pedro Leopoldo um casal espírita, era o casal Perácio, senhor e senhora Perácio. E aí o Chico foi recomendado, e lá foi o Chico com a irmã e a família Perácio. Tratou a menina e curou a menina. E o Chico participava das reuniões de desobsessão. E eis que o Chico psicografa a primeira página espírita daquela reunião. 17 páginas de um tema evangélico e assinado por um dos espíritos comunicantes. Aquilo foi uma alegria muito grande entre as pessoas da casa, né?
E a senhora Perazzo, que tinha uma faculdade mediúnica ostensiva, ela teve uma visão espiritual e via livros caindo sobre o Chico. Livros, livros e livros. E ela disse: Chico, a sua missão terrestre é um livro espírita, Chico. O Chico tomou um susto, ele tinha 17 anos. Era um moço simples. O Chico, meus amigos, foi sempre uma pessoa muito simples. Quem pensa que o Chico fosse assim, no intelectual, aquelas características de intelectual que vemos nas entrevistas do Chico, aquilo é a ação do Emmanuel. Ali é mais Emmanuel e menos Chico. Porque o Chico era uma pessoa muito simples. Então, a partir daí, o adolescente médio, sem treino literário, sem experiência nenhuma de belas letras, começou a escrever e assinar poetas, dos quais ele não conhecia uma única estrofe, nem sabia que aqueles poetas existiam. E eram transmissões em velocidade imprópria para uma pessoa de pouca cultura como o Chico. Em julho de 1932, era editado o primeiro livro do Chico, o Parnaso de Além-Túmulo, assinado por 56 poetas, entre os mais brilhantes das letras luz brasileiras. O livro foi um sucesso estrondoso. Entre 1928 e 1931, as mensagens psicográficas de Chico Xavier começaram a ser publicadas na imprensa do Rio de Janeiro. O sucesso do primeiro livro fez com que a FEB, Federação Espírita Brasileira, editora do livro, providenciasse novas edições com destaque para a 9ª edição, que veio ilustrada pelos pareceres técnicos dos especialistas nas rimas poéticas, em evidência na época. Em Parnaso de Além-Túmulo, as belas letras se ostentam, cores vivas, afirmando objetivamente a sobrevivência de seus insígnios intérpretes. Assombro e espanto para os críticos literários que nada explicavam, antes se complicavam. Obra que nem o mais renomado escritor brasileiro seria capaz de imitar. Mas os grandes espíritos se projetavam sobre o movimento espírita brasileiro iniciante, mostrando-nos que a luz não se coloca embaixo da mesa, mas no alto, como nos diz a mensagem do Cristo. E a árvore se conhece pelo fruto. Nada de previamente preparado nas doutrinas que Chico expressava na sua psicografia. Tudo urgente, rápido, célere, na recepção das páginas. E o que vinha, normalmente estava muito acima da capacidade intelectual do médium, que era modesta. Mas o fenômeno era inteligente e se autodefinia. Aquelas notáveis inteligências literárias, com a sua capacidade incomum, eram verdadeiros gênios. Escreviam e se identificavam em seus estilos majestosos, inconfundíveis. E o que quereríamos nós? Que tivessem virado pó no sepulcro, desaparecido para sempre essas belas almas, ou que elas vivessem eternas, porque se elas viverem eternamente, nós também vamos viver. Então aquela era mais uma das provas da imortalidade da alma. Na obra do Chico, em 60 anos de psicografia, o Chico escreveu, falando em números redondos, 500 livros e 30.000 mensagens. Vocês já viram
um moço com o 4º ano primário escrever 500 livros. E quando saiu o livro do Chico, já era um best-seller, garantido, era sucesso de livraria. Além dessas publicações, alcançou-se um total de 100 milhões de volumes de livros da obra do Chico. Só o livro Nosso Lar já deixou para trás 30 livros traduzidos para o Braille. Meus amigos, na obra do Chico nós encontramos 615 autores, dentre eles 328 poetas. E aí que nós queríamos nos centralizar nos nossos comentários, lembrando o Natal e pedindo ao aniversariante, que é o nosso mestre em seguida, que ele nos abençoe nessa noite e nos ampare, para que nós possamos pensar na sensibilidade daqueles poetas que tomaram a pena do Chico. Em França, numa certa época, 2 intelectuais, 2 escritores, lançaram uma moda que fez sucesso no mundo inteiro. É o la manière de, a maneira de. Mas vejam bem, eles eram intelectuais, eles eram mestres da língua francesa, eram doutorados na área. Então, eles conseguiam escrever textos à maneira de certos autores. Vitor Hugo, por exemplo. Se você é um especialista, um douto na arte de escrever, estude Vitor Hugo profundamente, talvez você seja capaz de escrever uma página ao estilo de Vitor Hugo, ou Vitor Hugo, em francês. Acontece, meus amigos. O Chico não era um intelectual. Ele sempre disse e reafirmou enfaticamente: os livros não são meus, são os espíritos que eu uso na minha mão. Eu não tenho competência para escrever livro nenhum. Livros que geraram programas de rádio, programas de televisão, peças teatrais, filmes, disco, cassete, um monte de coisa. Livros sobre filosofia, religião, ciência. São livros para jovens, para crianças. Então a obra do Chico, ela é monumental. Então, o Chico não tinha condições, nesta sua modéstia intelectual, de escrever a maneira de 328 poetas. Isso é impossível. Então só há uma explicação, que esses imortais das academias de letras, eles não morreram, eles voltaram. Meus amigos, é mais fácil para nós admitirmos que essas almas escreveram pela mão do Chico, do que admitir que esses 328 gênios coubessem na cabeça do Chico. Então o Chico era mais gênio do que 328 gênios. Não dá para ir por aí. É mais cômodo aceitar que esses homens não morreram, sobreviveram ao fenômeno chamado morte, voltaram a escrever pela pena do Chico. Isso prova a nossa imortalidade, a nossa, dos nossos entes queridos, das pessoas que admiramos, dos grandes homens que ilustraram a humanidade. Não seria tão triste que homens como Beethoven, da 9ª Sinfonia, tivesse virado pó no sepulcro? Seria triste. Aqueles grandes pintores, aqueles expressionistas de todas as eras, que eles tivessem virado pó no sepulcro. E os grandes cientistas, os grandes inventores, os grandes educadores, os grandes filósofos. Eu prefiro que Sócrates continue vivo, graças a Deus. Então a obra do Chico é um atestado da imortalidade da alma. Então, meu amigo, quando você se sentir assim,
uma certa falta de fé invadindo o seu coração por sugestões espirituais inferiores, lembre-se de Francisco Cândido Xavier. Agora vocês conhecem a vida do Chico. O Chico teve uma vida muito difícil. Conhecemos o Chico pessoalmente, sabemos quem ele é. Então, meus amigos, na obra do Chico, nesses poetas, lembrarmos ao ler Castro Alves, nos lembramos de Navio Negreiro, Espumas Flutuantes. Quando lemos Casimiro de Abreu, nos lembramos dos Meus 8 anos, Primaveras, que foi a obra-prima de Casimiro de Abreu. E ao lermos na obra do Chico, um escritor que foi um fenômeno ímpar, Augusto dos Anjos, um paraibano notável, que publicou um único livro, Eu. Foi aquele poeta que era capaz de escrever sonetos com base na decomposição cadavérica. Então, ele era realmente, Augusto dos Anjos, um fenômeno inimitável. Chico Xavier nem sabia que existia um Augusto dos Anjos ao psicografar as páginas de Augusto dos Anjos. Aqui no estado de São Paulo existiu uma pessoa, um intelectual chamado Cornélio Pires. No outro dia eu assisti um programa da Inesita Barroso, Viola, Minha Viola, que ela homenageou Cornélio Pires. Cornélio Pires foi músico, compositor, escritor, poeta, jornalista e uma opção de outras coisas, teatrólogo, circense, etc, etc. Mas ele foi, acima de tudo, um folclorista e trovador. O que é trova? Trova é uma quadra sexsilábica com 2 rimas. É aquele pequeno espaço que em 4 linhas eu digo muita coisa em poucas palavras. Então, é difícil ser trovador. É fácil enganar até a muitos com trova, mas ser um autêntico trovador é o trabalho dos mais difíceis. Requer um talento íntimo, ímpar. E esse foi Cornélio Pires. Cornélio Pires, ao deixar esse mundo, deixou todo um acervo literário com a sua obra. Então volta Cornélio Pires, pela pena do Chico, a nos trazer aquele seu pensamento vivo. Quando eu era jovem, no despertar da existência, as esperanças iam comigo à frente e os desenganos iam ficando atrás. Hoje, que sou velho, no ocaso da existência, os desenganos vão comigo à frente e as esperanças vão ficando atrás. Segue o corcunda, encaminhar sofrível, que leva na mochila, grita o moleque Peralta. Responde ele, uma legião horrível e a educação que te falta. O mal que nos faz mal não é o que tememos. O mal que nos faz mal é o que aos outros fazemos. Então, Cornélio Pires escreveu um mundo de trovas pela pena de Chico Xavier. Há um livro que eu até recomendo aos amigos, Cornélio Pires, só com trovas através da pena de Chico Xavier. Então, Cornélio Pires nos traz alguns outros pensamentos. Ele era muito bem-humorado, muito pitoresco, né? Então, dizia ele, matou Lilica o Chico Seta na fazenda Zé do Bote. Hoje ela é a neta que o atormenta quanto pode. O folclore de Cornélio Pires
vai buscar inspiração no homem da fazenda, no homem do mato, o caiçara, o matuto, do interior de São Paulo. Eu fazia assim, com muito oportunismo e com muito talento. Então dizia ele, ainda nas suas trovas, um epitáfio moderno na campa de João de Souza: aqui descanso eterno para quem não fez outra coisa. Santo Antônio, casamenteiro, que já casou tanta gente, viveu só, morreu solteiro, ô santinho inteligente. Os homens são os diabos. Não há mulher que o negue, mas todas elas querem um diabo que as carregue. Numa das obras do Chico, há 2000 anos, Emmanuel nos conta a sua experiência no cristianismo primitivo, em que a sua amada esposa Lívia foi torturada num circo romano, no seu livro há 2000 anos, que chegou uma época em que o imperador quis fazer uma grande homenagem ao senador Públio Lento pelos serviços prestados ao império, e organizou uma festa assim típica do império. E nessa festa o governo do império deu a Públio Lento, o senador, a capa de púrpura, a coroa de louros e a espada de ouro. Eram as 3 grandes insígnias do Estado romano na época. Então o senador quis usar esses trunfos para se reconciliar com a esposa, porque eles estavam dormindo em quartos separados. Ele não sabia que nesse exato momento, naquela festa, ela estava sendo, no circo romano, como cristã, lançada às feras. Ela estava sendo trucidada pelas feras. Ele pegou a sua biga, foi ao seu palácio, chegou na porta do apartamento dela, estendeu a capa de púrpura, colocou a espada de ouro e a coroa de louros sobre a espada, como a dizer: aqui estão aos teus pés as maiores insígnias do mundo da época. Pegou a harpa e compôs aquilo que eu considero o mais belo soneto de amor. Quem quiser, guarde. Dedique-o a alguém, esse alguém ficará muito feliz, porque é uma página belíssima, alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Se eu te perder algum dia, seria escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre flores, nas claridades dos céus. E esperava ele que ela abrisse a porta e eles se reconciliassem. Só que nesse exato momento, ela já estava morta no circo romano. Então é uma das páginas mais belas da obra do Chico Xavier. O Chico teve 4 entrevistas, eu também já fiz televisão e sei a dificuldade desse trabalho. O Chico, no ano de 1971, em julho e em dezembro, ele teve 4 entrevistas na TV Tupi do Rio, que era a emissora líder da época. Cada programa 6 horas, não é fácil. Então, um total de 24 horas, 4 programas de 6 horas.
E quando ele terminou o último programa, o entrevistador, ô Chico, nós poderíamos ter uma página poética nesse encerramento? Aí o Chico, naquele seu jeitão mineiro de matuto lá das Brenhas, né? Ah, tudo bem, aí trouxeram papel e tal. Aí ele psicografa um poema, um soneto dos mais lindos e assina Castro Alves. Meus amigos, nós sabemos a dificuldade de você enfrentar um microfone, uma tela de televisão. Quanto mais psicografar uma obra de Castro Alves, é muita petulância daquele matuto, né? Brasil, o mundo a escutar-te. Pergunta agora o que é? Ah, terra querida, responde as nações de pé, nas montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, a longos braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus. Do píncaro te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigantes das gentes, proclama com destemor que o Cristo espera na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas os motos, o volto das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernandes, o dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Desde o dia em que nasceste, ao fósseis de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. E a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Este foi o encerramento de Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Mas como nós estamos na semana do Natal, e nós não podemos abusar da hora, porque falaríamos sobre o assunto o resto da noite, nos contou o Chico uma história que ele estava assim, muito entristecido com as festividades natalinas. Ele olhava da janela da sua casa, só via as pessoas festejando na rua, as pessoas semi-alcoolizadas, mas ninguém se lembrava de Jesus. E nesses pensamentos, eis que surge uma menina moça, mais menina que moça, chamada Francisca Clotilde. E ela chorava muito, dizia o Chico. Ela chegou, perguntou ao Chico se ele permitia que ela escrevesse um soneto de Natal. Então dizia o Chico, eu não sabia se era eu que chorava pelos olhos dela, ou se era ela que chorava pelos meus olhos. Mas a verdade é que chorávamos ambos, entristecidos com os quadros tidos como natalinos da nossa atualidade. Então ela compôs um soneto belíssimo em homenagem ao Natal. Diz Clotilde, novo conto de Natal. Natal, na beira da estrada, na torceira de capim. Maria Joana, cansada, treme, chora e chega ao fim. Tolhe o peito exposto ao vento, 80 anos já somaram seus dias de sofrimento.
tem sede com febre alta. Os grupos passam cantando: glória ao Senhor nas alturas, paz na terra. Ninguém para a fim de vê-la. Todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra as épocas da saúde, as alegrias do campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, febre entregue ao dever, onde os filhos que tivera, que poderia saber? A quantos patrões servira de atenção, cativa e alerta, a quanta gente ajudara? Só Deus tinha a conta certa. Recorda o arado, a peneira, as plantações do paiol, a cana para a moeda, a roupa suja no rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho, o que lhe vai na lembrança, de criança, tiracolo, serviços de casa cheia, cozinha laboriosa, provisão da fome alheia. Agora que mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende o lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, às fascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar e sem pão. Nisto, um jovem surge à vista, com um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana vê-se melhorada, está contente, mais forte, a fala volta de novo, não mais reflete na morte. Maria Joana esclarece: o moço atraente amigo venho buscar-te saber se queres servir comigo. Ela responde: ah, meu filho, já não sei como viver, estou velha, cansada, que posso agora fazer? Ele pondera: serás na minha estrada que é tua, mãe das crianças jogadas aos sofrimentos das ruas. Serás a tutora bendita dos pobres indo ao léu, obreira da caridade na terra como no céu. Quem és? Ela indaga aflita ao ver-lhe um manto de luz. Ele responde: não me conhece? Sou teu amigo, Jesus. Joana agarra-se-lhe aos braços, peito opresso, olhos no além. Ele se inclina, bondoso, e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste de tanta luz que irradia lembra a funda de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e de açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto a canto hosanas. Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante tenta acordá-la em vão. Joana, morta, parecia dormir tranquila no chão. O corpo frio mostrando a paz que o verbo não diz, era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Muito obrigado. Jesus nos abençoe. Bom Natal.